ainda não apanharam comigo, tá? Podem me procurar e apanhar. Quero lembrá-los também que no próximo dia 15 e dia 22, nós teremos aqui 2 pastores que irão ministrar a nossa igreja em razão do aniversário da nossa igreja. Então, separe este tempo para a gente estar aqui. Dia 15, pastor Paulo, e dia 22, pastor Gilson. Dia 22, o grupo Raigos também estará conosco. Vamos abrir aí as nossas Bíblias, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Segundo as Escrituras, no reino de Deus, o leão se deitará com o cordeiro, com a ovelha. Cabral, aumenta um pouquinho o som, o retorno para mim. Segundo a Bíblia, no reino de Deus, o leão se deitará com o cordeiro. A Bíblia diz isso. Mas se você for no zoológico nos nossos dias e colocar o cordeiro junto com o leão, é provável que nem dê tempo do cordeiro se deitar. Se o leão não tiver uma nova natureza, ele não vai fazer aquilo que é descrito pelas Escrituras. À medida que nós vamos estudando as bem-aventuranças, fica muito claro que essas verdades ensinadas por Jesus, elas só fazem sentido para pessoas que são regeneradas, convertidas. Para quem não foi regenerado, o que está sendo descrito aqui é pura doideira, loucura. Você pode falar, defender, ensinar, as pessoas simplesmente não vão te ouvir. Para a pessoa entender, crer, ouvir, praticar, ela precisa ter uma nova natureza. Assim como o leão precisa ter uma nova natureza, para não atacar a ovelha. Na nossa sequência de estudos nas bem-aventuranças, nós já vimos que felizes são os humildes de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem a sua falência diante de Deus. Depois nós vimos que felizes são os que choram, aqueles que lamentam os seus pecados e as consequências dos seus pecados. Depois nós vimos que felizes são os mansos, aquelas pessoas que não se vingam, que são capazes de sofrer o dano por causa do Senhor. Semana retrasada nós vimos que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. São aquelas pessoas que mais do que tudo na vida, elas anseiam pela comunhão com Deus.
Semana passada vimos que felizes são os misericordiosos. São aquelas pessoas que têm um sentimento que os leva a tomar uma atitude para auxiliar, ajudar, abençoar aquelas pessoas que sofrem, para mudar o contexto daquelas pessoas que são afligidas pelas mais diversas circunstâncias. E a sexta bem-aventurança diz que felizes são os limpos de coração. O coração, ele é um órgão essencial para a manutenção da vida. Todos nós sabemos disso. A cada dia, o seu coração, se ele é um coração normal, se não é safenado, se não tem lá os problemas, normalmente um coração saudável, ele bombeia cerca de 6.000 litros de sangue. É uma quantidade absurda. E tudo isso através de um complexo sistema venoso de aproximadamente 15 quilômetros de tubos elásticos. Você consegue entender que isso está aí dentro do seu corpo? No entanto, nesse texto das bem-aventuranças, coração não se refere a esse órgão físico que é responsável por bombear o sangue humano. Coração aqui significa a centralidade do indivíduo, a totalidade do homem, as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos desejos. Biblicamente, o coração, ele simboliza isso, o homem como um todo. No livro de Provérbios, o coração é mencionado como a fonte da vida. Salomão vai dizer: guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. No Evangelho de Mateus, o coração ele é mencionado como o determinante do caráter da pessoa. Jesus vai dizer no capítulo 15: o que sai da boca procede do coração, e é isto que torna o homem impuro. Jesus e Jeremias apontam para o coração como a fonte, o manancial de todas as dificuldades humanas. Jesus vai dizer que é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos. Jeremias vai dizer que o coração, ele é mais do que todas as coisas enganoso, desesperadamente corrupto. Então, é nesse sentido que Jesus menciona o coração aqui nas bem-aventuranças, a centralidade do nosso ser. E Jesus diz que felizes são aqueles que têm um coração puro ou limpo. Pureza de coração não significa perfeição, não significa alguém sem pecado, alguém imaculado. O puro de coração é aquele que reconhece diante de Deus, diante das outras pessoas, que ele ainda não é totalmente puro de coração. É exatamente isso que você ouviu. O puro de coração é aquele que reconhece diante de Deus e diante dos outros que ele não é puro de coração. Porque os hipócritas, eles se recusam a admitir isso. Os hipócritas, eles acham, que mentem para Deus, mentem para si mesmos, e mentem para as outras pessoas ao sugerir que eles são algo que não são.
O hipócrita é aquele que mente para os demais ao sugerir que ele é melhor do que ele realmente é. O hipócrita é aquele que mente ao sugerir que não precisa desesperadamente, urgentemente de salvação. Então, ser puro de coração significa que a pessoa, ela admite diante de Deus, admite diante dela, admite diante das outras pessoas que o seu coração é tão corrupto quanto ele realmente é. É tão mau quanto ele realmente é. Que o seu coração é impuro e que ele precisa da purificação contínua da parte de Deus. É por isso que um coração puro, ele suspeita de si mesmo. Esse teólogo citado aí, Thomas Watson, ele diz: o hipócrita suspeita dos outros e tem pensamentos caridosos a respeito de si mesmo. O cristão sincero tem pensamentos caridosos a respeito dos outros e suspeita de si mesmo. Então, Jesus aqui não está falando de perfeição. Puro de coração não é perfeição, é honestidade. Você precisa entender isso para você compreender tudo que eu vou falar daqui para frente. O puro de coração não é o homem perfeito, é o homem honesto. Os puros de coração são os mesmos no quarto de oração e na sala de visitas. É a pessoa íntegra, é a pessoa honesta. A ideia de limpeza aqui tem a ver com alguém que é destituído de hipocrisia, alguém que é sincero, íntegro, honesto, verdadeiro, alguém que não é sujo nos seus pensamentos, não é sujo nos seus negócios, não é sujo nos seus atos, nos seus acordos, nos seus compromissos. É alguém que poderia chegar para o outro e dizer: pode vasculhar minha vida, pode olhar os meus negócios. É alguém que não é sujo nas palavras. Todos os cristãos, todos nós lutamos com esse negócio chamado de falta de autenticidade. Todos nós lutamos com isso. Porque muitas vezes nós cremos de um jeito, mas agimos de outro jeito. Procedemos de outra forma. E essa talvez seja a grande questão acerca desta bem-aventurança. Nós não devemos fingir ser uma coisa melhor do que realmente somos. Essa é uma das verdades bíblicas, muito salientadas, enfatizadas ao longo de toda a Escritura. Não finja ser algo que você não é. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela fingiu ser algo que ela não era. Diz o texto que Jesus foi procurar figos na época que não era de figos. E por que Jesus foi procurar figos numa época que não era de figos? Porque a figueira estava cheia de folha, e folha é sinal de fruto. Jesus olhou, viu a folha, não tinha o fruto. Ela aparentou uma coisa que não tinha. Foi amaldiçoada. Isso é muito sério. O limpo de coração é aquele que é honesto,
é aquele que reconhece as suas misérias, os seus pecados. Ao longo da vida, todos nós somos tentados a vestir uma máscara diferente, a fazer um papel diferente conforme a ocasião. Isso é condenado pelas Escrituras. O limpo de coração é aquele que é honesto. Uma outra questão importante, biblicamente importante sobre isso aqui. Não basta ser honesto. Primeira coisa que você precisa entender é que Jesus não está falando de perfeição, mas de honestidade. No entanto, não basta ser honesto. Biblicamente, sinceridade não é suficiente por si mesma. Lembra lá, os profetas de Baal, eles eram sinceros. Eles foram sinceros quando ficaram ali clamando durante horas. Pegaram facas e começaram a se cortar. Vocês acham que eles não eram sinceros? Durante horas clamando ao seu Deus e se mutilando. Vocês acham que alguém faz isso de forma hipócrita? Aqueles homens eram sinceros. A Bíblia fala de muitas pessoas que são sinceras, mas sinceramente erradas. Paulo vai dizer que existem pessoas que possuem zelo, porém sem entendimento. A Bíblia diz lá no Salmo 73 que Abimeleque, na integridade do seu coração, defraudava Abraão ao tomar Sara para si. Sincero, mas errado. Os puros de coração são aqueles que, com a sua sinceridade, elas são guiadas pelo conselho de Deus. Ou seja, ela é sincera, ela é honesta, mas ela está buscando mudança, transformação, santidade. São aquelas pessoas que possuem o que Paulo vai dizer a Timóteo, uma fé não fingida. E a fé não fingida, diz o apóstolo Paulo, é aquela que se adere à sã doutrina. É aquela que busca viver de acordo com a verdade revelada nas Escrituras. O limpo de coração são pessoas sinceras, que purificam as suas almas, como Pedro vai dizer, na obediência à verdade. Então, qual é a ideia de limpeza? Não é perfeição, é honestidade, mas é uma honestidade que busca a santidade. É daquele homem que é íntegro, mas que está trilhando o caminho correto. Ele é sincero e íntegro na direção certa, seguindo as doutrinas corretas, porque de nada adianta ser sincero e estar caminhando no erro. Então essa é a ideia aqui do limpo de coração. Talvez uma das figuras mais que transmitam melhor essa ideia de limpeza, de pureza de coração, seja Davi. O filho de Jessé tinha um coração reto para com Deus. Uma das experiências mais extraordinárias que eu já vivi na minha vida foi quando Russell Shedd ainda era vivo. Foi pregar na igreja onde meu pai era pastor, ficou hospedado na casa do meu pai. E um dia ele foi caminhar na beira-rio e eu fui com ele. E eu, aquele jovem, só fazia pergunta idiota. E na época, e ele com toda a paciência me respondendo aquelas perguntas. E na época o Caio Fábio
tinha caído em adultério, né, aquele escândalo nacional. E eu perguntei assim para o Shed: você acha que o Caio Fábio volta a pregar, volta a ter um ministério? E Shed disse assim: se ele for um Davi que volta a escrever salmos, certamente ele voltará a pregar. O que é o Davi que volta a escrever salmos? É alguém que é sincero. Pequei contra o Senhor. Ele é honesto, mas ele não permanece no pecado. Ele busca se endireitar. Ele busca andar por caminhos de justiça. Esse é o puro de coração. É aquele que reconhece o seu erro, é aquele que é honesto e então ele busca andar por caminhos de justiça. E quando a gente encontra os salmos, quando a gente lê os salmos, a gente encontra Davi o tempo todo falando disso. Salmo 9, verso 1: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Salmo 19, Davi diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. No Salmo 26, Davi diz: examina-me, ó Senhor, e prova o meu coração. Salmo 27, Davi diz: quando disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 28, Davi diz: o Senhor é a minha força e escudo, o meu coração confia nele. Salmo 57, Davi diz: resoluto está o meu coração, ó Deus, resoluto está o meu coração. É isso, Davi é o exemplo de alguém que é puro, que é limpo de coração. Não é perfeição, é honestidade, que busca viver de forma correta. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que os limpos de coração, eles têm algumas características. Primeira delas, eles não estão preocupados com a opinião humana acerca de si mesmos. Eles não estão preocupados com a opinião humana acerca de si mesmos. Hoje à tarde eu estava vendo aquele jogo enjoado da Croácia com a Dinamarca, e aí eu peguei um livro para ler, algo que a gente vai pregar aqui a partir de agosto, sobre o Evangelho no trabalho. E aí eu comecei a ler um capítulo sobre pessoas, ele contando ali das pessoas que buscam o aplauso, o louvor. Porque nós vamos falar naquele texto onde Paulo diz que tudo quanto nós fizermos, nós devemos fazer ao Senhor, e não tendo preocupação de que os outros estejam olhando. E Paulo diz isso no contexto do trabalho, porque Paulo vai dizer que aquilo que nós fazemos, antes de fazer para o patrão, a gente tem que fazer para Deus. E aí a pessoa que escreve ali, estava contando de casos, parece mentira, de uma mulher, de uma atriz, não me lembro o nome dela, que ela gravava os aplausos que as pessoas nos mais diversas partes do mundo faziam quando ela acabava a sua apresentação. E depois ela reunia as pessoas, chamava os amigos e soltava os aplausos e dizia: isso daí foi no Rio de Janeiro, isso aí foi... Vê se tem cabimento uma coisa dessas. Tem gente que tem a doença é tão grave como essa mulher, extremamente narcisista, mas tem outros que são narcisistas e às vezes nem percebe que são.
Gostam de se exaltar, gostam de falar de si, gostam de aparecer. O limpo de coração é aquele que não se preocupa com a opinião humana acerca de si mesmo. É muito interessante observar que as bem-aventuranças, elas estão dentro do Sermão do Monte. E um dos objetivos do Sermão do Monte é desbancar a hipocrisia e a falsidade dos fariseus. E os fariseus eram homens que estavam preocupados com a opinião das pessoas acerca de si mesmos. Os fariseus eram homens que estavam preocupados com o louvor da multidão. Jesus diz que eles gostavam de orar para quê? Para serem vistos pelas pessoas. Jesus disse a um grupo de pessoas que, ao dar esmolas, elas não deveriam fazer isso tocando trombetas. E aí Jesus compara com quem? Jesus diz: não façam isso, não toquem trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas, porque tudo que eles fazem lá, eles o fazem para serem idolatrados pelos homens. Não significa que você não deva buscar uma boa reputação, não significa que você não deva lutar por uma boa reputação. Significa que entre ser fiel a Deus e ficar bem com as pessoas, lamentamos pelas pessoas. Os limpos de coração, ao contrário dos fariseus, eles estão preocupados em agradar a Deus. O que importa para cada um deles é o que Deus pensa. Eles estão constantemente perguntando: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E essa postura, ao longo da nossa existência, implicará necessariamente em desagradar pessoas. Ou vocês acham que se vocês baterem o pé e ficarem resolutos, querendo fazer aquilo que acham ser a vontade de Deus, que as pessoas não vão lhes perseguir? O próprio Jesus vai dizer aqui, nas bem-aventuranças, que vai existir muita perseguição. Entre agradar pessoas e agradar a Deus, lamentamos pelas pessoas. Esse é o limpo, o puro de coração. Segunda característica do limpo de coração: eles demonstram harmonia entre o seu interior e o seu exterior. É gente que não tem o coração dividido. É gente que ora como o salmista: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Eles servem a Deus com a totalidade do seu ser. A sua vida pública, a sua vida particular, ambas são transparentes. Eles não usam máscaras. Eles se converteram de todo o seu coração. Eles servem a Deus de todo o seu coração. Eles não servem a dois senhores. Aquilo que eles mais buscam é a santidade interior, de forma que eles detestam aquele estilo de vida de duplicidade, de engano. Certa vez Jesus se dirigiu aos fariseus e disse assim a eles: hipócritas, hipócritas, limpai o interior do copo e o exterior ficará limpo. Fica evidente que eles não se importavam com o seu interior, porque para eles o importante era aquilo que era visto pelos homens. Você conhece gente assim? Que joga para a torcida? Está lá no campo e olhando para o telão?
Tem muitos jogadores hoje em dia que fazem isso, né? Gente que está olhando para o telão da vida. Será que os outros estão me vendo? Querem aparecer, querem sobre si os holofotes. Esse tipo de pessoa é o oposto do puro de coração. Porque ele é uma coisa diante dos holofotes e é outra coisa na sua vida particular. Eu me lembro que quando eu cheguei no seminário, no meu primeiro ano, uma das críticas que mais, ou uma das situações que mais mexeram comigo naquele primeiro ano no seminário, foram os comentários que existiam no sentido de que muitos seminaristas, quando chegava no sábado, eles apanhavam a roupa religiosa e se transformavam para ser algo no domingo que eles não eram ao longo da semana. E quando chegava no domingo à noite, em que os seminaristas começavam a chegar no seminário, porque ele tinha o internato, muita gente falava assim: agora você já pode tirar a sua vestimenta religiosa e voltar a ser o que você é. Aí eu fico pensando, aquilo é verdade. Eu tenho certeza que aquela crítica procedia em muitas pessoas, para muitas pessoas. Mas será que era só com seminaristas? Será que isso não existe também entre nós? A gente bota a nossa roupinha bonitinha para vir para a igreja. Veste a capa. E na segunda-feira, né? Isso acontece muito entre casais, né? Os casais na igreja, em casa é um leão, em casa é um monstro. Chega na igreja, o puro de coração, ele não tem uma vida dupla. Ele é aquilo que ele é em qualquer lugar. Abra aí, 1 Reis, capítulo 18. Esse texto, ele relata um dos momentos mais complicados da vida do profeta Elias. Israel estava sendo liderado, conduzido pelo rei Acabe. Acabe era um homem extremamente idólatra, casado com uma mulher de outra nação, tremendamente ímpia. E essa dupla, Acabe e Jezabel, essa dupla foi responsável por um enorme declínio moral e espiritual da nação de Israel. E o povo de Deus não sabia mais quem era Deus. E aí, naquele contexto, Elias se volta para o povo e diz o seguinte, verso 18: respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai,
porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, olha que expressão, que frase triste. Porém o povo nada lhe respondeu. Elias está dizendo: até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se cochearmos, se duvidarmos, se vacilarmos, se tivermos duas vontades, é porque nós não temos pureza em nossos corações. Aqueles israelitas estavam com os seus corações maculados pela idolatria, e assim como eles, muitos de nós ficamos mudos, calados, sem resposta diante de exortações como essas. Até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre servir a Deus e servir a sua carne? Até quando você vai ficar ouvindo as exortações desse púlpito e não vai mudar de vida? Até quando você vem a essa igreja, ouve a exposição das Escrituras e permanece nos seus pecados? Até quando você vem aqui acompanhando alguém e não toma uma decisão ao lado de Cristo? Até quando você vai ser confrontado pelas Escrituras e permanecer no seu egoísmo, na sua avareza, na sua indiferença? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ninguém pode servir a dois senhores. Qual é o seu Deus? Qual o nome do seu Deus? Materialismo? Conforto? Mamon? Prazer? Hedonismo? Qual é o seu Deus? Família? Filhos? O puro de coração é aquele que não tem um coração dividido. É aquele que ama o filho, mas ama muito mais a Deus do que ao filho. É aquele que vira para o filho e diz assim: meu filho, não tente concorrer com Deus, que se você tentar, você perde. Para Deus você perde lavada. No meu coração, Deus é muito mais importante que você. É aquele que diz para o emprego: Deus é muito mais importante do que você. É aquele que não se dobra aquilo que o patrão manda fazer de desonesto. Nós vamos falar sobre isso aqui. Você tem um patrão desonesto que manda você fazer um monte de coisa errada. Você está servindo a quem? O patrão ou a Deus? É uma situação ética complicadíssima. Mas quem é o seu Deus? A quem você serve? O limpo de coração é aquele que sabe quem é o Deus da sua vida. O limpo de coração é aquele que ama a Deus mais do que tudo na vida.
que obedece tão somente a Deus. E Elias está dizendo aqui: se o Senhor é Deus, segui-o. Agora, se Ele não é o Deus da sua vida, some, desaparece, vai atrás dos profetas de Baal. Até quando cocheareis entre dois pensamentos, entre duas vontades? O limpo de coração é aquele que demonstra harmonia entre o seu interior e o seu exterior. Porque os limpos de coração são bem-aventurados. Porque os limpos de coração são felizes. Jesus diz que eles são felizes, porque eles verão a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é o ápice do cristianismo. É o momento de maior gozo, de maior glória do cristianismo. Talvez nós estejamos aqui diante da maior promessa das Escrituras para os seres humanos. Eles verão a Deus. Eu não sei explicar o porquê, mas o fato é que o sentido da visão desperta em mim, em você, desperta no ser humano um fascínio inexplicável. Todos nós já ouvimos alguém dizer assim, ninguém me contou, eu vi. Já ouviu essa? Você vira para alguém e pode ser as mais diversas situações, situação ruim, situação linda, né? Pode ser uma traição, ninguém me contou, eu vi ele traindo você. Ou você pode dizer assim, olha, eu fui naquele lugar e ninguém me contou, eu vi. A visão desperta um fascínio. Ou então você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, você não vai acreditar no que eu vi. São expressões corriqueiras que nós usamos, que revelam as impressões que certas pessoas, certos lugares, certos contextos tiveram em nós, e aquilo impactou profundamente a nossa vida, e nós dizemos, você não acredita no que eu vi. Não basta você saber qual foi o placar do jogo do seu time, você quer ver os gols. A gente quer ver. A pessoa está lá vendo um vídeo e morrendo de rir. Você está ali do lado, o que você quer fazer? Você quer ver. A pessoa pode te explicar, mas você quer ver. Nós queremos ver. É interessante a quantidade. É impressionante a quantidade de recursos, de dinheiro e até de tempo que nós gastamos para saciar os desejos da visão. Quanto que as pessoas gastam em academia? Quer ficar bonito, para quê? Gasta uma grana com academia, com personal, com produtos, para quê? O olhar do outro. Quer ficar bonito para o outro. Gastamos uma fortuna com produtos naturais, com cremes, com produtos de beleza, com roupa. Roupa, então, uma fortuna, muito dinheiro, para saciar o quê? O desejo da visão. Quanto que a gente gasta com enfeite, adorno, eletrodoméstico, luminária e tantas outras coisas nas nossas casas? Para quê? Saciar o desejo da visão.
nossa e das pessoas que vão às nossas casas. Quanto tempo que nós gastamos vendo filmes, novelas, seriados, desenhos, revistas? E a gente poderia dar aqui um monte de outros exemplos para mostrar que todas essas coisas têm um objetivo: saciar o sentido da visão. Nós queremos ver, ver, ver. A gente não quer apenas saber, a gente quer ver. Salomão disse que os olhos, Provérbios 27 e 20, os olhos nunca se satisfazem. Nunca se satisfazem. Ele está nos lembrando que nada nesse mundo é capaz de saciar os desejos humanos. Sempre vai existir um carro mais bonito. Você olha para aquele carro e diz: não é possível que alguém um dia vai criar um carro mais bonito que esse. Espera 6 meses. Uma casa, você olha a casa, você tem alguns condomínios e diz: meu Deus, que coisa linda essa casa. Uma roupa, sempre vai ter uma roupa mais bonita que a outra, uma mulher mais bonita do que a outra, um homem mais bonito do que o outro. Sempre existirá algo que despertará a curiosidade dos nossos olhares. Sempre vai existir uma novidade que vai chamar a atenção do nosso olhar. Por isso que de vez em quando a gente ouve alguém dizer assim: quando eu penso que já vi de tudo na vida. Não é isso que a gente diz? Quando eu penso que já vi de tudo na vida, aparece alguém com uma coisa nova. Porque nada nesse mundo, como disse Salomão, é capaz de saciar o sentido da visão. Porque quando nós vemos, nós temos alegria, entusiasmo, surpresa, esperança. São sentimentos que inundam o nosso coração mediante o nosso olhar. Então, não é simplesmente ver por ver, mas é por causa daquilo que nós sentimos, é por causa daquilo que nós experimentamos quando nós visualizamos. Não foi por causa disso, exatamente disso, que Jesus disse que os nossos olhos, eles são a janela da alma. Entra pelos olhos e vai na alma, e chega na alma. A Bíblia, ela contém vários exemplos dessa realidade que eu estou descrevendo aqui. Moisés virou-se para Deus e pediu para quê? Deixe-me ver a tua glória. Jó, no final da sua vida, ele diz assim para Deus: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ao descrever as delícias do céu, Paulo vai dizer que lá existem coisas que os olhos humanos nunca viram. Essas e tantas outras experiências nos mostram o quê? Que o sentido da visão, ele está diretamente relacionado com os desejos do coração humano que ainda não foram saciados. O sentido da visão, ele está diretamente relacionado com vontades que eu e você temos que ainda não foram satisfeitas, com um relacionamento que nós desejamos que nós ainda não encontramos. Esses exemplos nos mostram que existe algo grandioso que ainda não foi experimentado pelo homem. Jesus diz: os limpos de coração, eles são felizes, porque eles verão a Deus. Você consegue imaginar algo mais extraordinário do que isso? Há pouco tempo eu mencionei aqui a pergunta que Arthur me fez: pai, quando você chegar no céu, quem que você vai querer ver primeiro? Moisés, Abraão? Eu pensava assim também quando eu era pequeno. Quem
que eu vou ver primeiro? Eu olhava para a vida desses heróis assim, mas à medida que a minha fé foi amadurecendo, eu não tive dúvida nenhuma mais. O dia que eu for levado para o céu, a primeira pessoa que eu quero ver é o meu Senhor, Jesus Cristo. Isso vai ser o máximo, o auge da minha vida, o momento mais glorioso da minha existência. Vai ser o momento quando eu puder contemplar o meu Senhor. A emoção de ver um filho nascer, outras emoções valiosíssimas que eu tive nesse mundo, todas serão pequenininhas. João nos conta, lá no capítulo 14 do seu Evangelho, que Filipe uma vez virou-se para Jesus e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Conquanto Filipe tenha dito isso num momento extremamente inadequado, Filipe falou algo que grande parte da humanidade não consegue perceber. Grande parte da humanidade não consegue compreender que a única coisa que é capaz de saciar os anseios, os desejos do coração humano é a visão de Deus. Se nós pudermos enxergar o Senhor, as coisas deste mundo, elas nunca mais irão exercer fascínio sobre nós. Ele disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso nos basta. Você entende por que os puros de coração são felizes? Porque eles verão a Deus, e isso os basta. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas a gente vive a nossa vida, né? Correndo atrás de tantas coisas que cremos serão capazes de preencher o vazio do nosso coração. Filipe diz algo que é ensinado nas Escrituras: Deus nos basta. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. John MacArthur, ao expor essa bem-aventurança, ele afirma que existem 5 tipos de pureza no mundo. A pureza primitiva. A pureza primitiva, ele vai dizer que só existe em Deus. Esse tipo de pureza só existe em Deus. Quando a Bíblia fala que Deus é santo, não existe mais nada no mundo santo como Deus. É a pureza divina. Ele chama de pureza primitiva. Ele diz que no mundo também existe a pureza criada, que diz respeito às criaturas que Deus criou antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Anjos e homens foram criados por Deus completamente puros. A terra era pura, a terra não tinha pecado, não tinha sido afetada pelo pecado. Então, esse é o segundo tipo de pureza que existiu no mundo, a pureza criada. A terceira pureza, diz John MacArthur, é a pureza final, que diz respeito à glorificação dos eleitos. Um dia,
os filhos de Deus, os salvos e redimidos por Cristo, um dia eles serão completamente limpos. Lá no céu nós não teremos nenhuma influência, nenhuma mancha do pecado. Seremos completamente isentos de pecado. Essa é a pureza final. Ele diz que existe uma quarta pureza, chamada pureza posicional, que diz respeito à nossa posição como homens e mulheres justificados por Cristo. Quando a gente ensina, quando a gente estuda a doutrina da justificação pela fé, a gente se depara com essa pureza. Quando veio conversão ao nosso coração, Cristo nos imputou a sua justiça de tal forma que Deus nos vê como pessoas completamente puras. Sabia disso? Você, com todo o seu pecado, Deus te vê como pessoa completamente pura. Por causa da justiça de Cristo que lhe é imputada. Estudar sobre isso é extraordinário, porque isso acaba com traumas, com complexos, nos liberta das acusações do diabo, nos liberta de um monte de coisa que o pecado pode trazer na nossa consciência. A Bíblia diz, 2 Coríntios 11, diz que a igreja é como uma virgem pura. Paulo vai dizer em Efésios 5, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pureza primitiva, criada, pureza final, pureza posicional, e finalmente John MacArthur diz que existe a pureza prática. Só Deus conhece a pureza primitiva. Só Deus pode conceder a pureza criada. Algum dia, Deus dará a cada santo a pureza final. Nesse momento, todo crente tem a pureza posicional. Mas nós temos muitos problemas com a pureza prática. Escrevendo aos crentes de Corinto, Paulo faz o seguinte apelo: purifiquemo-nos de toda a imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Ele aqui não está falando da pureza primitiva, da pureza criada, da pureza final, nem da pureza posicional. Esses tipos de pureza dizem respeito a Deus. A pureza prática, diferentemente de todas as outras, ela diz respeito a nós. E diferentemente das outras, ela pode, em algum ou em muitos momentos, ser manchada. Nós ainda falhamos, nós ainda cometemos pecado, nós ainda desonramos o nome de Deus, nós ainda somos tentados e cedemos à tentação, nós vamos ser tentados a ter pensamentos impuros, a dizer palavras impuras, a fazer coisas impuras, nós vamos ser tentados a ter motivos impuros nas nossas ações. E o que a gente deve fazer diante dessa situação? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Eu te pergunto, o que existe aí no seu coração agrada a Deus? O Deus que se agrada da verdade no íntimo, será que Ele se agrada com aquilo que Ele enxerga aí em você? O que existe no seu coração
homicídio, adultério, fornicação, amargura. Quais são as suas ambições, os seus sonhos? Quais são as suas vontades? Quais são os desejos do seu coração? Esses desejos do seu coração, eles se enquadram, eles concordam, eles estão de acordo com a palavra de Deus. O salmista, uma vez ele perguntou, retoricamente, ele perguntou: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? O que ele respondeu? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Você pode subir ao monte do Senhor. Você pode cantar. Você é capaz de cantar sem que minta aquele cântico que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Honestidade. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Honestidade que busca a santidade. Honestidade que busca a purificação. Preciso tanto do teu perdão. Clamor. E aí vem o pedido: dá-me um novo coração. Foi isso que a gente cantou aqui. A sua oração, ela é semelhante à do salmista, quando o salmista diz: cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se esta for a sua oração, se esta for a disposição do seu coração, você obterá a maior bênção que um ser humano pode obter, que é contemplar a face de Deus. Você já parou para pensar? Que experiência gloriosa, que experiência extraordinária será quando Jesus, porque isso a Bíblia diz que vai acontecer, quando Jesus estiver ali. Gente, eu não estou falando de filme, eu estou falando de vida real. Jesus, quando nós morrermos, Paulo diz isso em Tessalonicenses, que Jesus estará nos portões do céu, nos aguardando. E quando nós estivermos sendo conduzidos para o céu, pelos anjos do Senhor, Jesus vai estar lá assim dizendo: vinde a mim. Douglas, Gerson, Guilherme, vem para entrar no reino que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo. Você consegue compreender que isso não é ficção, que isso vai acontecer quando nós morrermos? A Bíblia diz que nós seremos levados, e o próprio Senhor Jesus irá nos dar as boas-vindas.
Será algo que a gente não sabe descrever. Será que existe algo nesse mundo que pode trazer maior alegria, maior felicidade a alguém? Vinde a mim, bendito do meu Pai, para o reino que eu tenho preparado para você. E quando você adentrar esses portões, você estará diante daquilo que olhos humanos jamais viram. Irmãos, que coisa fascinante, que coisa extraordinária será esse momento. Mas só participará deste momento aqueles que são puros de coração, aqueles que não servem a dois senhores, aqueles que não têm um coração dúbio, aqueles que reconhecem os seus erros, reconhecem o seu pecado e buscam em Deus remissão para os seus pecados. Que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda não têm esta certeza. E nós que temos esta certeza, que sejamos consolados, estimulados, abençoados por essa promessa, que talvez seja a maior promessa das Escrituras. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém.